Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 21. Assim está escrito: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre coisas novas que acontecem na vida de quem está em Cristo. O trecho que li fala, Paulo escrevendo àqueles irmãos, ele diz que assim que, se alguém está em Cristo. Então, o primeiro ponto que nós encontramos aqui é que, para que todas as coisas novas possam acontecer na vida de uma pessoa, ela precisa, em primeiro lugar, estar em Cristo. E como é que a pessoa passa a estar em Cristo? Visto que ela está neste mundo, nesta terra, vivendo, porém, sobre o domínio do pecado, a escravidão de Satanás, vivendo uma vida pecaminosa, separada de Deus, à luz da linguagem bíblica, perdido, errante, sem destino, sem acertar com o caminho, procurando de várias formas se aproximar de Deus, mas não tem como conseguir fazer isto, porque tem na sua vida a marca do pecado. O pecado está entronizado na vida humana, e ele é o que faz separação entre nós e Deus, de tal maneira que nada pode ser feito. Porém, o amor de Deus, muito grande, que não há como medir a largura, o comprimento, a altura ou a profundidade do amor de Deus. Este amor que foi manifestado por ele e a prova do seu amor pela humanidade, embora estando ela caída, derrotada, imersa no pecado, na escravidão, na corrupção, mesmo assim, o amor de Deus não deixou de manifestar-se, porque só através do amor de Deus é que poderia algo ser feito em favor desta humanidade que foi vendida ao pecado e estava agora escravizados e sendo inimigos de Deus. Então, ao demonstrar o seu amor, Deus entregou, como prova deste grande e maravilhoso amor, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele entregou-se a Deus desde antes da fundação do mundo. Colocou-se à disposição para cumprir a vontade de Deus. E passaram-se os tempos e os séculos, porém Deus tinha determinado um dia em que começaria esse importante, maravilhoso e permanente
trabalho de redenção, do resgate da humanidade, trazê-los de volta para si. E quando chega o tempo exato de Deus, ele permite que o seu filho venha a esta terra, conforme nós observamos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu no ventre de Maria, passou a viver entre o povo aqui na terra, e aos 30 anos ele começou então o seu importante, maravilhoso ministério, que culminou com a sua morte, crucificação, com a sua prisão, sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão. E ali, quando ele estava no alto do Gólgota, ele disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. O que Deus determinou fazer através de Jesus para reconciliar, resgatar a humanidade, Jesus cumpriu tudo conforme o Senhor nosso Deus havia determinado. Ele realizou uma obra eterna, profunda, dinâmica. Entregou a sua própria vida e o derramar do seu sangue como sacrifício oferecido a Deus para o resgate da humanidade. Então diz-nos a palavra de Deus que Jesus Cristo levou em seu corpo os nossos pecados, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos viver para Deus através da justiça praticada pelo Senhor Jesus. E quando a palavra de Deus é anunciada e é feito menção da vida do Senhor Jesus, da sua vida e obra, da sua morte, do seu sacrifício a favor da humanidade, este é o conteúdo do Evangelho, que vai gerar fé no coração do ser humano, quando ele ouve o Evangelho, que é pregado sobre a pessoa e obra de Jesus. Este Evangelho gera fé. A palavra de Deus diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo vai trabalhando no coração da pessoa, na aplicação da palavra de Deus. Isto gera fé, a pessoa passa a crer nas verdades do Evangelho de Jesus Cristo e passa também a olhar para si e ver que está num outro nível, numa outra direção, contrária àquela que é proposta através do Evangelho, e que este Evangelho está sendo pregado, colocado gratuitamente, o plano da salvação de Deus através de Jesus para todo aquele que nele crê. Porque escrito está: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, crer para receber de Deus a vida eterna através do sacrifício de Jesus. E quando nasce a fé, a pessoa conscientiza-se da sua vida separada de Deus, arrepende-se dos seus pecados e passa a crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus dizendo: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esta vida eterna que encontramos unicamente na pessoa de Jesus. Em João, no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, está lá: para que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, estando diante de Jesus, confessando-se um pecador arrependido, crendo em Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus opera nesta vida o perdão, a libertação, a transformação, a certeza de salvação e a promessa da vida eterna passam a fazer parte da vida desta pessoa. E a partir daquele encontro com Jesus Cristo, muitas coisas começam a ser transformadas, porque aquela prática, aqueles hábitos, aquele comportamento antigo, ele vai sendo transformado à medida que a novidade de vida, ou seja, a presença de Jesus no coração humano, ela começa a se estabelecer ali e fazer transformações significativas naquela vida que vão demonstrar nos nossos atos externos, no comportamento, no falar, no ouvir, no caminhar, no agir, enfim, tudo em nós vai passar por um processo profundo de transformação. Isto porque Jesus estará, então, habitando no nosso coração como Senhor e como Salvador. E agora estamos, então, sendo direcionados por Jesus a caminhar de acordo com o seu propósito e a sua vontade e sendo por ele abençoados com a vida eterna, com a salvação e com a vida eterna. Quando li em 2 Coríntios, capítulo 5, desde o versículo 1, existem vários pontos ali que nós vamos pontuar neles a novidade que acontece na nossa vida. Mas aqui, quando lemos primeiro, diz: assim que, se alguém está em Cristo, então o fato de estar em Cristo é a condição necessária para que as demais transformações elas possam acontecer. Então, estar em Cristo é renunciar o mundo, renunciar o pecado, ser liberto da escravidão de Satanás que imperava na vida das pessoas, e agora eles foram libertos por Jesus, porque escrito está na Escritura: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma vez sendo livre, sendo liberto, sendo transformado, está então em Cristo. A posição agora é em Cristo. Estando em Cristo, tem a certeza da salvação e a garantia da vida eterna. Mas aqui no versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, aquela velha criatura que era hábil para a prática do pecado, ela agora deixa de existir, porque nós agora passamos a ser, pela salvação, através da fé, pela graça, por meio da fé, em Jesus Cristo, nós agora passamos a ser novas criaturas, criados agora em Cristo Jesus. Foi despertado o nosso espírito que estava morto, foi restaurado e ligado na comunhão com Deus, e então nós passamos a ser nova criatura. E por sermos agora nova criatura, aquelas coisas anteriores que faziam parte da nossa vida e era o desejo do nosso coração, elas vão ceder lugar às coisas novas que vão ser geradas como resultado desta nova criatura que a partir de então
passaremos a ser. Então está escrito: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o primeiro ponto aqui, nós observamos que, através do nascimento espiritual, que Jesus explicou para Nicodemos, que é nascer da água e do Espírito, através deste nascimento espiritual, o novo nascimento, nós passamos a ser nova criatura em Cristo Jesus. Então, fomos despojados do homem velho, do padrão mundano, pecaminoso, e fomos agora, pela palavra de Deus, revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, tudo se fez novo. Começou pelo interior e vai se expressar também pelo exterior. Então, no versículo 17, nós passamos a ser nova criatura por conta do nascimento espiritual e todas as coisas na nossa vida passaram a ser novas ou novidade de vida. No versículo 18, depois de estarmos em Cristo e sermos novas criaturas, as coisas velhas passando e tudo se fez novo, diz-nos a palavra de Deus que tudo isto provém de Deus. Então não é algo da mente humana ou do esforço humano, é algo de Deus. E se é de Deus para nós, é por meio da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus, porque salvação é pela graça e pela misericórdia. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, outrora nós éramos inimigos. Agora, estando em Cristo, fomos reconciliados por Deus. Deus operou a nossa reconciliação com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Então passamos a ter agora uma nova atitude. Não é mais aquela atitude de inimigos de Deus, irreconciliáveis, ingratos, profanos, imorais e por aí vai. Não. Agora nós fomos reconciliados com Deus. E a reconciliação vai gerar em nós uma nova atitude. Deixamos de ser inimigos de Deus, passamos a ser servos de Deus, chamados amigos de Deus. Então veja que muda realmente a condição em que nós vivíamos para aquela que agora estamos vivendo, estando em Cristo. Então somos nova criatura, tudo se fez novo, reconciliados com Deus, uma nova atitude, uma nova forma agora de nos relacionarmos com Deus por conta da reconciliação, fazer a paz. Ele, o Senhor Jesus, derrubou a parede da separação, a inimizade, fazendo a paz. Então, reconciliação é isto, é fazer a paz entre duas partes que estavam em conflitos. Nós estávamos em conflitos contra Deus por conta de vivermos uma vida de pecado. Agora, em Cristo, fomos reconciliados por Deus para vivermos na presença dele. Terceiro ponto, nós observamos que agora, uma vez que nós, estando em Cristo, sendo nova criatura, tudo feito novo, tendo agora uma nova atitude, sendo reconciliados por Deus, nós temos agora também um novo alvo. O nosso alvo era na nossa vida pecaminosa, porque não enxergávamos outra coisa a não ser aquele alvo proposto pelo pecado. Mas agora em Cristo nós temos um novo alvo. Tanto é que a palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, os nossos olhos agora, eles estão voltados para Jesus, olhando para a frente e para o alto, para o Senhor Jesus. Então, temos agora um novo alvo. É a comunhão, é a presença de Jesus, é o mover de Jesus em nós. Temos este novo alvo. E como todas as coisas passam a serem transformadas, nós outrora andávamos em trevas, andávamos em desobediência, andávamos em transgressão, agora passamos a andar em novidade de vida. Passamos a ter agora um novo andar. E agora nós andamos por fé e não por vista. Por quê? Andamos na fé que nos aproximou do Senhor Jesus. Andar por fé é andar crendo e confiando nas coisas de Deus para a nossa vida. Andar pela vista é andar segundo o procedimento do mundo. Como de lá nós fomos libertos, agora o nosso andar deve ser por fé. Fé em Deus. Então este é o quarto ponto. Nós temos agora um novo andar. O quinto ponto é que passamos a ter agora um novo desejo. O nosso desejo de outrora era agradar ao Senhor a quem servíamos, que era Satanás, que escravizava, que explorava. Agora, o nosso Senhor é Cristo. Então, nós precisamos nos esforçar para agradar a Cristo, servindo-o com amor, com alegria, com fidelidade, com obediência. Então, haverá da nossa parte agora um novo desejo. E qual é o nosso desejo? Agradar a Deus. E como fazemos isso? Através de Jesus. Por manter a palavra de Deus no nosso coração, uma vida de fé, fidelidade, de temor, sinceridade, de obediência e de prontidão, certamente nós estamos alimentando este novo desejo de que um dia estaremos na presença do Senhor, onde ficaremos ali para sempre. O sexto ponto é que agora recebemos uma nova ocupação do Senhor nosso Deus. Outrora nós éramos servos da desobediência, servos de Satanás, agora passamos a ser embaixadores de Cristo aqui na terra. Embaixador é um representante de Deus na terra. Veja quão profunda foi a transformação que o Senhor Deus operou na nossa vida e a maneira como Ele realizou tudo isto no nosso interior, de natureza profunda, que agora Ele confia a nós o encargo de sermos os seus embaixadores aqui na terra. Somos o representante de Deus aqui na terra. Então esta será, a partir do encontro com Cristo, a nossa nova ocupação enquanto vivermos aqui na terra. Então, a partir de agora, somos embaixadores. Alguém que tem conhecimento dos propósitos do seu Senhor, do seu Rei, e passa a transmitir a outros para que novas pessoas venham também fazer parte deste maravilhoso encontro com Jesus, que resultará de transformações profundas na vida, conforme nós temos aqui observado. Primeiro, passa a ser uma nova criatura e tudo se faz novo. Segundo, passa a ter uma nova atitude, porque foi reconciliado com Deus. Terceiro, tem um novo alvo. Vai viver agora de maneira que ele viva para aquele que por ele morreu. Vai viver em função da pessoa
maravilhosa do Senhor Jesus. Tem então um novo andar. Agora vai andar de acordo com a vontade de Deus, andar por fé e não por vista. Quinto, tem despertado nele um novo desejo de fazer a vontade de Deus. Sexto, uma nova ocupação. Passa a ser agora um embaixador de Cristo aqui na terra. E sétimo e último, ele tem um novo lar. Antigamente, o lugar que lhe estava prometido e reservado para a eternidade era a separação eterna de Deus, que vai se realizar quando, por ocasião da inauguração do inferno por Satanás e seus anjos, e aqueles que, em incredulidade, pereceram, não escolheram crer no Senhor Deus e desfrutar dele a salvação. Eles irão para este lugar de tormento. Mas aqueles que vieram a Cristo foram por ele transformados e as coisas novas começaram a acontecer. Ele agora tem um novo lar, uma nova morada, uma nova cidade. O apóstolo Paulo escrevendo disse: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e ele foi preparar lugar para cada um de nós. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Então, há um novo lar que nos espera, um lar na glória, um lar eterno. É para o desfrutar da vida eterna prometida pelo Senhor nosso Deus. Então veja que coisas interessantes nós encontramos aqui nesta segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, estas 7 realidades de coisas novas que passaram a fazer parte do nosso viver, depois de sermos atraídos pela graça, por meio da fé, para a salvação em Cristo Jesus. Ele começou um trabalho profundo, sério e permanente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, enquanto aqui vivemos, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Ele tem prazer em trabalhar na nossa vida e trazer à realidade estas coisas novas que só acontecem por estarmos firmados em Cristo e em plena comunhão com Ele. Então, as coisas novas passam a fazer parte do nosso dia a dia e a nossa vida passa a ser transformada, e pessoas que nos conheciam anteriormente, a olhar para nós, hão de ficar admirados de ver uma tão grande transformação que o Senhor Deus operou em nós. Mas ele não operou só em nós, ele pode operar em você também. Quem sabe está ouvindo esta mensagem e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Você pode, a partir de hoje, crer em Jesus para a salvação, receber dele o perdão, a libertação, e todas estas novidades acontecerão na sua vida. Você passará a desfrutar das bênçãos de Deus para a sua vida. Então, de acordo com o que anunciamos nesta oportunidade, 7 coisas novas, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a primeira coisa nova foi o novo nascimento. Passamos a ser nova criatura. A segunda coisa, passamos a ter uma nova atitude, porque fomos reconciliados com Deus. Terceira coisa nova, temos agora um novo alvo. O nosso alvo agora é viver em função
do Senhor Jesus Cristo. O quarto é o novo andar. Nós agora passamos a andar por fé e não por vista. O quinto é o novo desejo que Deus desperta em nós. O desejo agora de nos esforçarmos para sermos agradáveis diante do Senhor. Em sexto lugar, nós temos uma nova ocupação. Passamos a ser comissionados agora como embaixadores de Cristo. Esta é a nossa nova função. E por fim, em sétimo lugar, temos a promessa de um novo lar, uma morada na mansão celestial, na casa do Pai, prometida pelo Senhor Jesus. Então, observe quanto proveito nós temos na vida por termos sido alcançados por Jesus e ter sido transformados por Ele, e Ele continua transformando a tantos quantos se achegarem a Ele, eles desfrutarão estas novidades que só Jesus pode operar na vida do outrora pecador, porém agora em Cristo, salvo, liberto, transformado e com a esperança da vida eterna. Gravemos isto em nosso coração, desfrutemos destas novidades que Deus propicia para cada um de nós, e assim fazendo, a cada momento, vamos estar nos fortalecendo e sendo renovados pelo poder e a presença do Senhor nosso Deus. E que Ele, o Senhor, continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.